Olá, professor, olá, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais uma formação de ATPC, de Educação Física, aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. Sou a PCNP Edneia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Nós temos aqui, especificamente, o nosso quinto encontro, né, da nossa disciplina de Educação Física, e nós temos o nosso percurso de hoje. Vou apresentar os nossos objetivos, faremos uma sensibilização, vamos retomar o nosso Forms de abril da nossa TPC, vamos também retomar aqui as dimensões do conhecimento do currículo paulista, ter um olhar somente sobre o passo 2 do ensino híbrido, o nosso olhar sobre condicionamento físico e também o dia do desafio, que é hoje, né? Quarta-feira. Muito bem. Antes de iniciar, eu escolhi aqui, né, para nossa abertura, uma figura onde traz muitas brincadeiras, né? Para a gente poder comemorar que nós estamos na Semana Mundial do Brincar. Então, para a gente poder resgatar um pouco como é importante o brincar em todo o nosso desenvolvimento, né? Em todas as fases da nossa vida, o brincar, ele tem uma função, né, muito importante. E a gente poderia ficar, né, conversando sobre o brincar horas e horas, e muito mais se pudéssemos, né, compartilhar as nossas experiências e o quanto nós aprendemos com essa experiência do brincar, né? Então, vamos levar nessa TPC de uma maneira bem leve, para que a gente tenha, né, esse momento, né, de socialização de conhecimento aí coletivo seja produtivo para todos nós, tá? Então, o meu objetivo hoje é trazer, né, analisar a importância das dimensões do conhecimento para elaborar as atividades do plano de ensino híbrido e incentivar as atividades físicas para o dia do desafio. A gente entende que estamos aqui nesse momento, né, dessa organização coletiva e que todos nós precisamos, né, compartilhar, né, e partilhar desses saberes para que a gente consiga ter um plano bem eficiente. Então, muito bem. O que eu trago para o nosso momento de reflexão é do Isamitiba, né? O Isamitiba, ele foi médico, né? Psicólogo, psiquiatra, e já falecido, né? Mas, assim, ele trouxe, né, novas interpretações, novas visões, eu diria, né? Tanto para os pais quanto para nós, educadores, né? Um olhar muito afetivo, né, em relação às muitas situações, né? Então, é um autor que sempre vale a pena a gente ler e reler as obras dele, não é? Então, vamos lá, né? Não existe alguém que nunca teve um professor na vida, assim como não há ninguém que nunca tenha sido um aluno. Se existem analfabetos, provavelmente não é por vontade dos professores. Se existem letrados, é porque um dia tiveram seus professores. Se existe prêmio Nobel, é porque alunos superaram seus professores. Se existem grandes sábios, é porque transcenderam suas funções de professores. Quanto mais se aprende, mais se quer ensinar. Quanto mais se ensina, mais se quer aprender. Isamitiba. Para valorizar, né, também um pouco de todos nós, né, quanto nós somos, né, importantes aí para cada aluno nesse momento. Muito bem. Então, em abril, nós tivemos, né, um momento para a gente pensar sobre o desenvolvimento, né, da aprendizagem
e também das avaliações. E aí nós pensamos em 3 dimensões, né? No acesso, o acesso que o aluno tem à escola, a permanência e a aprendizagem, né? E aí nós coletamos todas as contribuições de vocês, que foram riquíssimas, né? E eu procurei selecionar, digamos que, condensar elas, né? Em 3 momentos que eu acredito que foram, assim, mais expressivos, tá? Então, o que nós temos aqui, né? Em relação ao acesso, né? Quando esse aluno, ele chega, né? Até a escola, principalmente nesse momento pandêmico. Então, muitos colocaram que eles não têm acesso, né? A gente tem uma grande quantidade que não tem acesso à internet e nem à tecnologia. E a gente tem também muitos que acessam com dificuldades. E tem também aqueles que têm o acesso, mas eles não conseguem utilizar as tecnologias que estão disponíveis. Então, esses 3, né, esses três casos, digamos assim, é que levam, né, muitas vezes o aluno a se afastar e a deixar de ter esse acesso à escola, tá? Principalmente agora nesse período pandêmico. E a permanência? A gente observou que poucos permanecem, que têm muitas dificuldades para interação. E aqui foi interessante, porque essa interação a gente percebe que não foi só do lado do aluno, a gente percebeu que também tem muita dificuldade para promover, para provocar essa interação, né, também do lado do professor. E o que eu gostaria de destacar aqui, que são as possibilidades reais, né, são as ações escolhedoras, então isso ficou muito forte, isso foi muito bacana. O empenho, né, para quando esse aluno, ele está, é visível, né, toda essa demanda, esse empenho para que o aluno permaneça. E aí o que a gente vai ter aqui na aprendizagem, o que causa, né, o que eu percebi que causa até uma certa frustração para os professores, é o pouco retorno, né, dos alunos. Mesmo esses poucos que permanecem, eles demoram, né, então o professor ele precisa ficar numa atividade muito intensa, né, sabendo ali como pedir, né, e também a gente tem os que desenvolvem sem interesse, né, que entrega por entregar, então o professor percebe isso, né, então isso é bacana a gente estar olhando, né, vendo esses detalhes, porque muitas vezes a gente vê o quanto o professor, ele tem que se reinventar todo dia, né, e não se deixar bater por, por todas essas tentativas, né, então é muito louvável, né, essa determinação que eu percebi presente, né, nessas postagens de vocês, foi muito bacana. E também as oportunidades de aprendizagem. Então, a gente, esse querer coletivo, né? Então, ampliar para que todos tenham acesso a essas oportunidades. Foi muito bacana ler, né, todas as contribuições, aprendi muito e espero ter, né, de uma maneira classificado, de uma maneira sintetizada, diria assim, mais, né, fácil para a gente conseguir interpretar e também valorizar o trabalho de todos. E eu finalizo, então, esse Forms com a frase de um professor, tá? Então, somos chamados para ensinar, sejam quais forem as circunstâncias, é um dever moral, ético e cívico. E essa frase é de um professor nosso aqui da rede, né? Nessas respostas do Forms, né? É do professor Ricardo Lima, né? Aqui da nossa diretoria de Mauá. Essa frase dele, eu achei tão cabível, né? Para aquela síntese que nós fizemos, porque eu vi muito de vocês, né? Então, nas entrelinhas das respostas de vocês,
vocês, assim, sabe, atendendo a um chamado, sabe, se esforçando, se dedicando. Então, eu fiquei muito, assim, muito orgulhosa e, às vezes, até muito emocionada, né, para poder entender um pouquinho, né, de como é bacana ter esse poder de se reinventar todo dia, né, e se fortalecer, né, que a gente não pode, né, estar sozinho nunca, né, a gente sempre tem que ter alguém ali, né, ao nosso lado. Muito bem. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho, né, do currículo paulista. Então, eu vou só dar uma breve sintetizada aqui, né, para a gente poder caminhar na mesma linha de pensamento. Então, o que nos traz, né, o currículo? Primeiro que ele está atrelado, né, ali, diria, né, os seus fundamentos, né, eles estão, né, na base nacional. Então, o que a base nacional traz é justamente esse olhar para que o aluno ele tenha a oportunidade de ter uma educação, né, integral, né, no todo. Então, ele se faz muito forte para a educação física porque ele faz essa necessidade para se trabalhar em todas, né, de uma maneira para significar, para ressignificar, para ter essa visão do cidadão como um todo, para que ele realmente ele consiga se organizar, para que ele tenha essa autonomia, para que ele seja o protagonista, né? Então, esse desenvolvimento pleno do estudante. Então, para a educação física, isso fica muito bacana de se ver, porque a gente tem muita questão da prática, né? Então, vamos olhar aqui. Então, a partir, né, dessas relações todas que nós temos aqui, né, que o currículo paulista, ele vai trazer todas essas relações para que a gente possa, né, ter todo esse olhar para com o aluno, né, de gênero, de raça, para que ele possa conhecer, para que ele possa superar, para que ele tenha uma visão integrada de responsabilidade. É muito claro isso, né? E o currículo paulista, o que ele traz? Ele traz as habilidades, né? Para que a gente consiga fazer todo esse desenvolvimento, né? Ele traz as habilidades. Então, essas habilidades, o que ele nos coloca? Para que a gente trabalhe, né, nessas 8 dimensões do conhecimento, que são a reflexão sobre a ação, a análise, a compreensão, a experimentação, o uso e apropriação, fruição, a construção de valores e o protagonismo comunitário. E o que a gente vai ter? Que essas 8 dimensões, elas não têm uma hierarquia, né? Elas não devem ser, né, de uma certa forma, classificadas, né? Elas estão dentro, né? Elas estão inseridas para a gente ter esse desenvolvimento dentro de categorias. Então, elas estão praticamente que agrupadas, né, nessas 3 categorias, né? O aprender sobre, o aprender a fazer e o aprender a ser e a conviver. Então, quando a gente fala, né, aqui do aprender sobre em educação física, nós temos que ter esse olhar, diria, um pouquinho mais atento, porque o aprender a fazer é muito forte para a gente, né? Porque quando a gente fala da experimentação, do uso, a apropriação, a fruição, é muito forte para a educação física, né? Porque nós vivenciamos isso, né? Nós acreditamos que como que um aluno, se ele não passar por uma experimentação, como que ele vai conseguir, de repente, realizar até mesmo uma construção de valor, ou ele vai poder fazer uma análise, né? Então, ele tem que ter essa experimentação. Então, essa categoria de aprender a fazer, para a gente sempre foi muito, muito claro e muito forte, né? E o currículo, ele nos desafia justamente para que a gente trabalhe as 3 categorias, né? O aprender sobre. Então,
é um momento em que a gente tem que parar para fazer uma reflexão sobre aquela ação, né, para que o aluno, ele tenha dados para que ele tenha consciência, né, até mesmo a consciência corporal, consciência de respeito, né, quando a gente faz análise, a compreensão também, né, então, de repente, em determinada atividade, ter esse momento é muito bacana. Ou quando a gente vai aprender uma outra modalidade, né, aprender sobre, então, nós temos ali, de repente, uma modalidade que é muito nova, que muitas vezes nem nós, né, tivemos a oportunidade lá de experienciar, mas que vamos estar ali propondo para o aluno. Então, é uma descoberta coletiva. Então, esse aprender sobre, também sobre essa nova modalidade. Então, são situações em que a gente, né, se propõe a isso. E o aprender a ser e conviver, quando a gente fala de construção de valores, né, é muito importante ter isso muito claro, para que a gente não seja também tão invasivo, ou de uma maneira deixar, né, passar muitas coisas. Então, construção de valores é no dia a dia, né? Então, de repente, acontece alguma situação e a gente precisa, né, ter ali uma intervenção, né, ou até mesmo que ela seja voltada por uma questão de como fazer, né, mas ali tendo, né, um momento onde o aluno, ele consiga parar e, às vezes, desconstruir algumas coisas para poder entender mais o lado social, até mesmo, né, o lado do outro, né, para que a gente realmente tenha isso de uma forma concretizada na aprendizagem, né. E o protagonismo comunitário assim, seria divino, né, porque ele está relacionado às atitudes e às ações, né. Então, quando nós percebemos que os alunos, eles têm, né, de verdade, essas atitudes, né, lembra o ano passado, quando nós conversamos muito sobre o aluno ter autonomia, então, algumas características que a gente percebe, né, do aluno, quando ele já consegue ter ali uma questão social, né, significativa, né, ele coloca o bem comum acima, às vezes, né, do próprio interesse, então isso é muito bacana. Bom, mas pensando aqui no currículo, por que eu estou trazendo essas 8 dimensões para a gente, né? Para a gente poder pensar um pouquinho mais de como a gente vai estar trabalhando com o ensino híbrido, né? Então, quando a gente pensa no ensino híbrido, agora a gente vai fazer um desafio, né? Bem simples. Nós temos lá, né? Esse desafio. Pegar um papel, né? Ou pode ser o seu caderno de anotações ali, seu diário de bordo. Vocês vão escrever o seu nome em uma folha, né? Ou no seu caderno, usando um dos pés. O que será que eu quero com esse desafio? Vamos lá? Quem topa esse desafio? E aí nós vamos ver as experiências aí de cada um, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui algumas indagações, né? É fácil escrever, né? Usando um dos pés? É difícil, né? Foi difícil escrever? Qual foi a sensação, né? Em que você pensou? Então, eu vou compartilhar com vocês que não foi fácil para mim, que foi difícil, né? A sensação que eu tive foi uma sensação de querer realizar algo, mas não conseguir como eu gostaria, né? Então, foi uma sensação também que eu fiquei muito contente, que eu não imaginei que eu conseguiria, né? Foi uma sensação, assim, prazerosa, nossa, eu consegui, eu terminei, né? E de repente, tem essa questão também, né, de que, nossa, né, em que você pensou, né? Eu acho que eu nunca fiquei pensando tanto
para ficar pensando nas letras, né, de como fazê-las, né, para alinhar, para conseguir que ficasse, né, de acordo com o que eu imaginei. Então, agora o que isso, né, o que esse desafio tem a ver aqui com o nosso ensino híbrido? Vamos ver então? Eu trouxe esse desafio porque é mais ou menos assim que a gente se sente, né? Quando a gente fala assim, olha, vai escrever seu nome, aparentemente é algo que a gente tem propriedade, é algo que a gente sabe fazer, que a gente sabe o passo a passo, né? Que fica tudo muito tranquilo, não é? Mas, ao passo que eu peço, né, para escrever o nome utilizando um dos pés, então aí eu consigo enxergar um pouquinho de como tem essa sensação para construir também o nosso passo 2 do guia, né, do ensino híbrido, que é o plano de trabalho do professor. Então, por quê? Quando a gente planeja, né, como o nosso nome, tá tudo ali, né, a gente sabe por onde vai, né, coloca, né, de uma maneira mais fácil. Porém, para a gente conseguir realizar, nem sempre é tão fácil assim, né? Então, eu né, fiz essa reflexão, eu pensei muito nisso. A gente tem essa questão do ensino híbrido, a gente tem esse planejamento para fazer, a gente tem tudo isso, né? Mas o como executar? Nem sempre a gente vai estar executando com a nossa mão, né? Muitas vezes a gente vai estar tendo que se utilizar outros recursos desconhecidos, né? Que serão surpresas. Então, a gente vai ter que ter aquele olhar, né, de passo a passo, né, de como eu desenho aquela letrinha. Então, eu entendo que é esse momento do nosso planejamento, que a gente vai ter que dar uma, né, parada e ver passo a passo, bem com calma, né, para a gente não cometer, né, de ter alguns avanços e, de repente, pular aí algumas etapas, né, como escrever o nome, de repente, pular alguma letra. Então, muito bem. Então, o nosso guia, né, o nosso passo 2 aqui, o que ele traz, né? Que o planejamento do professor, ele deve considerar o revezamento. Então, é esse levantamento que as escolas estão fazendo, né? Para que a gente tenha condições que os alunos, né, consigam cumprir esse revezamento, né? De forma a garantir o que? A progressão de aprendizagem, tanto para os estudantes que participarem das aulas presenciais, né, quanto para aqueles que estão realizando as atividades de maneira remota. Então, para a gente, o primeiro passo, né, o que vocês devem estar fazendo, né, junto com os coordenadores, é esse levantamento, né, das formas de acesso aqui dos alunos, né, para que a gente consiga planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. Então, o período geralmente, né, serão de 3 semanas, e aí a gente vai ter que nomear, né, se o nome do estudante, né, se ele vai, se ele tem condições de ir presencial na escola, né, se ele tem acesso a dispositivos na casa dele, se ele tem acesso à internet em casa, se ele frequenta a escola para usar os dispositivos tecnológicos, se ele acompanha as aulas no centro de mídias, se ele acompanha a transmissão, né, as transmissões feitas pelos professores, se ele realiza as atividades do centro de mídia ou de outras formas, né, ou, por exemplo, as formas impressas, né, se ele já retirou os materiais, né, didáticos. Então, essa planilha, ela me lembra um pouco a rubrica, né? A gente consegue colocar aqui de cada aluno. Então, por isso que é muito importante esse contato, né? Esse levantamento de uma maneira coletiva, para que a gente seja mais assertivo, tá? E aí, nesse planejamento para as atividades, né, o professor, ele vai ter o plano de aula articulado do professor e o plano de estudo do aluno.
Eles têm os itens bem semelhantes, né? O que o professor prepara e o que o aluno, né, vai atender ali na comanda. Então, o que a gente tem ali? A semana, né? Habilidades objetivas de aprendizagem, que a gente pode estar colocando aqui, são as habilidades, né? As habilidades essenciais que eles precisam. O material de apoio do professor, no nosso caso, é o livro, né? O caderno, e o do aluno é o caderno, não tem outro material, né? As atividades, né, de conteúdos ali da aula, e aqui vai estar separado o grupo A, grupo B e o grupo C. Quem vem presencial, quem fica remoto e quem fica remoto, né? E ali os instrumentos de avaliação que o professor vai oferecer e aqui a avaliação que os alunos vão realizar, né? E observação das duas. Vamos só para a gente lembrar onde a gente pode conseguir essas habilidades, né? A gente, no site da EFAP, a gente consegue, aqui clicando, né, no centro de mídias, então a gente vai ter lá, programação do aluno. Se eu tenho a programação do aluno, eu consigo selecionar, né, o ano que eu preciso para colocar no meu plano, a minha, né, o meu componente, e aí eu vou ter a minha aula do dia. Então, aqui aparece, né, no calendário, no centro de mídias, a aula, que quando está verdinha é o que vai ser assim, ao vivo, né, desculpa, é ao vivo, e o que está em azul vai ser a reprise. Por que é importante eu saber esse plano de aula aqui? Para eu poder colocar lá no meu, na minha organização, lá na minha planilha, né? Porque o aluno que não vai estar presencial, ele vai ter que saber onde ele vai conseguir acessar, se vai ser na aula ao vivo ou se vai ser por uma reprise, né? Para ficar mais fácil para ele, né? Porque essa reprise aqui geralmente passa pelo canal também, tá? Ou ele pode conseguir também no repositório, tá? Então, eu preciso encaminhar, preciso saber onde que está para ele conseguir se localizar. Muito bem. Se eu clico aqui, eu vou ter o meu plano de aula. Então, tem a data, o dia que vai ser, o título da minha aula, e eu tenho lá a minha habilidade, né? Então, da semana passada, do dia 20 do sexto ano, foi experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos construtivos, ritmo, espaço e gestos. Então, a partir dessa minha habilidade, eu vou elaborar tanto o meu plano, né, o que eu vou ter condições de pedir para os meus alunos no presencial e como os meus alunos vão trabalhar de maneira remota. Aqui o material de apoio que a gente já comentou, né, que é o caderno do professor, que é o caderno do aluno, ou se o professor tiver um outro livro, né, ele tem que estar classificado, certo? Muito bem. Então, a gente sabe que para o meu plano eu vou ter que ter ali, né, o meu roteiro de aula presencial. Então, a gente sabe que cada professor vai ministrar as aulas de acordo com sua docência, atendendo o protocolo de higiene, de distanciamento, né, e com o material que ele vai ter disponível em cada escola. E no remoto, o que nós vamos ter que estar, além das aulas que a gente vai estar preparando, tudo a gente vai ter que estar sempre orientando o quê? Os dias, os horários das aulas, né, das reprises, a gente vai ter que fazer aquela chamadinha, né, aquelas comandas próprias, né, para o desenvolvimento das atividades para cada grupo, porque são 3 grupos, um grupo A, grupo B e grupo C. Então, para cada um, eu tenho que indicar certinho como que eles vão estar cumprindo, né, direitinho ali a comanda da semana. E aqui, é claro, que tanto o presencial quanto o remoto, ele tem que estar o quê? Adequado ao calendário do centro de mídias. Senão, para o aluno, vai ficar fora, né, de sintonia, e aí pode ser que ele tenha alguma dificuldade para ter aquela compreensão, tá? E aí, para fazer essa chamadinha, eu também aceitei o desafio, falei, também tenho que fazer uma chamadinha diferente para os meus pros essa semana, né?
Aí, o que eu fiz? Aí eu fiz aqui uma chamadinha, usei um aplicativo que eu não usava, né? O aplicativo não, um recurso aqui, né? Que eu não usava, mas que deu certo, né? Ficou bonitinho e tal, né? Porque tem que ser diferente? Para chamar a atenção. Então, quando a gente for fazer para o nosso aluno, a gente vai procurar também fazer algo que ele perceba que seja diferente. Olha, grupo A, grupo B, né? Grupo C. Então, vai ter as suas chamadinhas, né? É importante isso, para que o aluno fique um pouquinho mais atento. E dentro lá do nosso guia, né? Do ensino híbrido, a gente tem o exemplo do plano de aula de química, né? Vocês devem ter analisado junto às escolas, né? Então, o que a gente pode pegar o que é comum às ideias, né? Aqui como instrumentos de avaliação. Seria o quê? O portfólio, a autoavaliação, um resumo, né, do grupo, né? Então, indicação, né, do grupo. Aqui no caso foi uma aplicação do conhecimento, mas pedir para que eles comecem, mesmo de uma maneira remota, que eles comecem a fazer as atividades, né, em trios, né, em pares, para que eles consigam também estabelecer mais relações, né, sociais. E também a ferramenta aqui, né, o Forms, né, que é uma ferramenta muito rica para que a gente possa, né, estar fazendo questões ali para que eles possam, né, estar interagindo de uma maneira mais participativa. Muito bem. Mas o que a gente não pode deixar de falar são essas observações, né? Que esse modelo, ele é um exemplo. Vocês junto, né, às escolas, vocês estão conseguindo elaborar o de vocês, né? E isso é muito bacana. Então, o que é importante? Organizar as atividades para que os estudantes, né, considerando o revezamento e a forma de acesso, acreditando que há outras formas simples, né, que podem ser também eficientes. O mais importante é que o professor tenha e compartilhe com o professor coordenador um instrumento de planejamento detalhado do que será ofertado para cada grupo de alunos, né, considerando a forma de acesso que ele possui, as atividades e também a necessidade do acompanhamento. Então, para atividade remota, o professor ele pode produzir um vídeo, né, para fazer essa chamadinha, ou uma gravação de voz, né, ou uma explicação teórica, mas que seja feito de uma maneira para essa aproximação para com o aluno, né? Então, orientar os estudantes, né, para que acompanhem a programação do centro de mídias. Então, fazer aqueles posts de dia e horário, né, que eles vão estar lá. Então, isso é muito importante, né, para que adicione, né, a forma de que o estudante terá o acesso, né, para outras informações, né, por exemplo, essa data do ensino, do vídeo, né, desse disparador, dessa comanda do professor. E aqui até coloquei, né, que é importante a gente, estabelecer uma certa rotina para o aluno, né, para todos os anos é importante ele saber, né, que o dia vai ter aula de tal disciplina, né, outro dia, o dia que ele vai estar no presencial, o material que ele vai ter que levar. Então, tudo isso é importante, né, dar essa segurança para que eles consigam, de verdade, estar mais presentes, né, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas remotas, né? E aí a gente entende que, com o passar do tempo, né, esse rodízio, a gente entende que o aluno que ele for presencial, ele vai ter possibilidades, né, de ter contato com as ferramentas tecnológicas, então ele vai ter muitas dúvidas vão ser sanadas, né, e aí de repente, até mesmo no remoto, ele tenha um outro perfil, ele comece, né, a participar mais, essa nossa expectativa, né, porque isso acontece muitas vezes com todos nós, né, muitas vezes é apresentado uma ferramenta nova,
e aí a gente fica explorando, explorando e não dá certo, né? Não viu a semana passada? Você, não, vamos fazer pelo Teams, ao vivo. Semana passada não, a TPC passada, né? E aí quando chegou na hora, aí as pessoas querem, né, ficar explorando e aí ficam derrubando meu PowerPoint, eu fico caindo toda hora. Mas, enfim, mas são coisas que a gente só aprende experienciando, né, fazendo. Então, é isso, a gente vai ter que, né, oportunizar para que eles também tenham essa condição, né, de aprender, se integrar e ter essa interação, criar laços mais fortes e a partir daí, né, sair daquele afastamento e ficar mais ali no grupo de permanência, né? Naquela dimensão da permanência. A gente precisa que agora ele permaneça, até mesmo para a gente conseguir ter um diagnóstico, né, mais preciso, né, das dificuldades, para que a gente consiga fazer esse plano mais assertivo. É por isso que esse plano, todos os planos, né, eles não são fechados, eles vão ser construídos, né, periodicamente, justamente para atender à necessidade, né, muito próxima de cada grupo, certo? Então, aí eu acredito que a gente encerra as dúvidas do ensino híbrido, né, vocês devem estar a todo vapor na escola, e espero que tenha aí contribuído para que a gente consiga, né, ter esse olhar um pouquinho mais de fora, né, essa segurança de que a gente como nome, né? A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem essa certeza, mas a gente ainda não tem muita segurança dos instrumentos que nós vamos ali, né? Poder, né, explorar para conseguir o nosso objetivo. Mas que, né, estamos todos juntos aí para ter novas descobertas, e eu acredito que bem positivas, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá para o nosso sexto item, é sobre o condicionamento físico, não é? Qual o nosso olhar para o condicionamento físico? Achei importante a gente retomar. O ano passado, nós, né, assim, a gente sempre acaba tendo um olhar, né, assim, de mais preocupação pelas modalidades que nos desafiam mais, né? E então, de repente, eu percebi que falei, nossa, né, o condicionamento físico foi o parceiro, né? E que parceiro, eu diria, né? Na pandemia, assim, nesse período ainda, né, pandêmico que nós estamos, e que eu vejo, assim, como bons resultados, né? Bons resultados, a gente tem, assim, bons relatos, né, de experiências de pessoas que iniciaram uma atividade física, né? Até mesmo por estar, né, nessa condição, né, de isolamento, né, social, e que muitas vezes a gente acaba, né, poxa vida, como que eu tenho que olhar, né, agora para o condicionamento físico, né? Qual é que olhar que é esse? Né? Será que eu estou olhando direito para o condicionamento físico? Né? Será que eu estou dando, né, o valor para ele, né, uma importância, né, bem, bem legal? E será que os alunos gostam também de condicionamento físico? Muito bem. Então, aí, só para a gente destacar, nesse bimestre ele aparece no sexto ano, no sétimo e no segundo ano. E aí a gente percebe o quê? Que o currículo traz de uma forma sequencial, né? De uma forma crescente, não é isso? Então, ele vai trazer lá para o sexto ano. Traz praticamente que os movimentos, né, flexão de braço, polichinelo, agachamento, abdominal, corrida em zigue-zague, e sempre com uma proposta por estações, que é uma riqueza para a gente, né, trabalhar por estações, porque a gente consegue ter ali uma dinâmica, né, de movimentação bem legal, de oportunizar a todos, né, e deixar a aula, né, muito mais divertida, assim. Então, o que a gente vai ter?
que no 6º ano a gente tem como se fazer os movimentos corretamente, né? Toda aquela questão de acompanhamento. Agora, com essa relação, né, do remoto, ficou muito difícil, né? Porque o aluno ele não quer abrir a câmera, né? E aí como que a gente consegue fazer a correção de algum movimento se não abre a câmera? Então, a gente teve aqui, né, um grande desafio, porque a gente sabe a importância, né, dos movimentos serem realizados de uma maneira correta. E aí a gente tem que utilizar o quê? Sempre, né, das dicas, né, das correções, né, deles poderem ter esse autoconhecimento, esse autocontrole, né, para não se machucarem, né, e tudo mais. E aí, no 7º ano, a gente tem o quê? Uma retomada, né, das capacidades físicas lá, né, da flexibilidade, resistência, agilidade, velocidade, mas de uma forma com elaboração de estação. Então, a gente já percebe que é importante, né, ter essa construção de estações, e é muito bacana quando eles conseguem, né, ser esses coautores, para tudo na escola, para tudo. Se o aluno ele não se sente pertencente, ele não dá, né, não tem significado, né? Eu não ajudei a fazer, eu não cuido, não é? Bem assim. Então, no 7º ano, ele já tem essas condições, né, de estar ajudando a fazer essa elaboração. Porque lá no ensino médio, então, já vai se tratar de uma maneira mais questionadora, né? Já vai ter ali para a gente estar se utilizando das dimensões. A gente consegue fazer umas reflexões, né, mais profundas com eles, né, para que eles consigam rever essas capacidades físicas e até mesmo já conseguir fazer uma classificação mais efetiva com elas, né? Então, no ensino médio já tem, a gente já consegue trabalhar as dimensões com mais propriedade, digamos assim. A gente já consegue, já tem uma maturidade, digamos assim, para poder realizar de uma maneira mais consciente. Porém, será no ensino médio, o condicionamento físico, eles fazem sorrindo, né? Falou que é condicionamento físico, eles estão fugindo, né? Ensino médio. Mas, enfim. Mas quando a gente tem todo aquele diálogo dos benefícios, né? Muitos acabam se interessando, por quê? Porque o corpo para eles é muito importante, né? Então, a gente percebe que muitos meninos acabam procurando, né? As academias. Então, é muito importante ter sempre esse diálogo aberto, né? Para poder fazer essas orientações. Muito bem. Então, aí fica para a gente poder refletir, né? Quando a gente pensa lá nas categorias, nas dimensões, né? Eu posso usar todas aquelas categorias, tanto nas minhas aulas presenciais, como nas minhas aulas remotas? Quando a gente para pensar nas nossas categorias lá, a gente consegue trabalhar com todas nas nossas aulas? Sim, né? De uma maneira, tanto na aula presencial quanto nas nossas aulas remotas, nós vamos estar abordando lá as 8 dimensões tranquilamente. Né? E aqui nós temos, né, nós podemos usar o material reciclável, né, para que a gente torne esse condicionamento físico, né, mais atrativo. Então, se a gente tem lá no nosso currículo paulista, que diz, né, que é formar o cidadão, né, de uma maneira integral, consciente, né, com consumo sustentável. Então, a gente tem que dar exemplo, né? Então, todos nós temos, né, que ali, de uma certa forma, reduzir o consumo, reutilizar o material reciclável, né? E depois de reutilizar, colocar para reciclar. Mas eu vejo aqui, né, o ano passado, que nós trocamos muito mais intensamente,
assim, em questão da produção das aulas, o quanto de material que foi utilizado, né, o material de reciclagem. Então, a gente vê que muitos alunos, né, muitos professores, os alunos têm o kit de educação física, né, tem o cabo de vassoura, tem a garrafinha com um pezinho, tem a bolinha de meia, tem a bexiga. Então, a gente percebe que muitos materiais foram, né, e os alunos guardam, né, tem lá a caixinha de educação física. E é um material riquíssimo, né? Então, a gente pode também, agora, nesse momento, né, de retorno, a gente vai precisar reutilizar, né, muito material, porque a gente sabe que a gente vai ter que preparar aí nossas aulas para manter o distanciamento, a gente vai precisar de ter um número maior de material e nem sempre a gente vai ter esse material disponível. Então, é importante que a gente tenha essa consciência também de poder construir, né, esse material e deixar guardadinho para a gente poder estar utilizando nas nossas aulas, né? E o legal, quando o aluno, ele ajuda a confeccionar, a fazer esse material, então ele cuida, ele sabe que não é um material que, né, que vai jogar fora, não, terminou a aula, limpar e guardar, porque sabe que a gente vai poder usar, né, não é lixo, né, é um material que a gente usa. Muito bem, então qual é o retorno, né, do aluno ao fazer uma aula sobre o condicionamento físico? Nem sempre é um retorno que a gente gostaria, né? Que a gente preparou, que a gente teve todo o cuidado de separar, né, os exercícios, as sequências, né, próprio para a idade, respeitando essa questão do distanciamento, e aí a gente, de repente, o aluno, né, aquele descaso, né, não entrega, não faz, né, mas a gente não pode deixar se abater, né, que eu acredito que professor de educação física é sempre persistente, a gente tem que ser persistente mesmo, porque não adianta, a gente não vai conseguir chegar em nenhum resultado, né, se a gente não trabalhar para isso. Então, os alunos, eles têm que ter essa, essa consciência, não é isso? Muito bem. E aí, depois, o que nós vamos ter, né? Que é possível criar uma série de exercícios para fazer em casa, né, com os alunos? A gente consegue, né? E é bom partir deles também, né, daquilo que eles conseguem, né, tudo muito gradativo, porque se a gente tem essa questão, né, da organização nacional, né, da organização nacional, que as crianças lá de 5 a 17 anos, eles precisam de 1 hora, né, 60 minutos de atividade, né, física por dia, para que ele tenha essa condição, né, desse desenvolvimento mais pleno, esse período em que nós, né, estamos, né, limitados ao movimento, a gente tem que pensar como que consegue isso. Então, é claro que cada condicionamento físico, para cada faixa etária, para cada grupo de pessoas, vai ser diferente, mas os alunos, eles vão conseguir, né, elaborar de acordo com as realidades. E aí, com os maiores, a gente já consegue ter esse retorno, né? Com mais eficácia, né? Porque mesmo que eles estejam não fazendo, se a gente está sempre conversando e está sempre orientando, vai chegar uma hora que ele vai perceber essa diferença, né? E aquele que continua, né, tendo ali, né, uma atividade, mantendo, né, esse condicionamento físico, ele vai ver a diferença, né? Isso é nítido, nítido. A gente pode parar para pensar. Temos muitos professores aqui na rede que trabalham, né, com esporte de alto rendimento, que tem mais propriedade para falar do que eu, né? Os atletas que continuaram, né, treinando, mesmo que em casa, né? Nós percebemos, nós vimos a diferença, né? A gente percebe que são pessoas que estão mais motivadas,
pessoas que enxergam, né, os problemas, né, e conseguem, né, buscar soluções mais fáceis, né, por conta da atividade física, por conta desse condicionamento físico, desse movimentar do corpo, né, que a gente precisa. Então, propor isso para os nossos alunos é um desafio muito grande. E aí, a gente entende que não há pessoa melhor do que o professor de educação física. Então, de repente, a gente pode começar a partir, né, do tema de condicionamento físico, de algo muito simples, mas que ele coloque como um desafio para a vida dele, né? Alguns minutinhos por dia, não precisa ser 1 hora de cara, claro que não, mas algo que passa a ser rotina do aluno, né? Movimentos que ele tenha condições de fazer e que ele possa, né, realizar de uma maneira segura, autônoma, e que ele possa levar isso para a vida dele. Nós temos, né, a quem está um pouquinho mais na rede, né, 2000 e quanto? 2003, mais ou menos, que a gente trabalhou muito o Lean Ti, foi 2002, 2003, a gente trabalhou muito o Lean Ti, e depois ele permaneceu por um bom tempo ainda na rede, a gente percebeu os benefícios, né, era visível, né, para os alunos que conseguiam realizar mais frequentemente os movimentos, né, e então é isso, então a gente tem que olhar, né, o que é de propriedade nossa e como nós conseguimos, né, e como nós vamos nos reinventar para motivar, para incentivar, para que esse aluno, né, ele consiga realmente ter, né, essa prática aí, né, e aí ter uma condição de vida melhor, né, ter um humor melhor, tudo melhor, a pele, tudo melhor. Muito bem. E aí, para finalizar, o dia do desafio, né? Então, a gente pega aqui esse gancho do dia do desafio, é o 27º ano de parceria com a Secretaria, que tem aqui como tema, né, atividade física, bom para mim, bom para todos. E vocês devem ter recebido o boletim através da escola a semana passada, né? Segunda-feira a gente encaminhou através de rede, relembrando as escolas, que hoje é o dia dessa atividade física. Indiferentemente, né, de muitos outros anos, não tem essa competição entre cidades, mas o desafio de todos seria deixar as redes sociais, né, com muitas atividades circulando em relação à atividade física. Então, tenha lá as hashtags, né, para quem pode e gosta, né, de fazer toda essa divulgação, podem explorar bastante, mas a gente entende que é muito importante, né, enquanto profissional de educação física, a gente ter esse olhar para com os nossos alunos, né, incentivar para que eles tenham sempre essa atividade física, né, não só essa semana, mas também durante toda a vida deles, não é? Acredito que esse é o bacana, né, que de tempos em tempos, né, aí no segundo semestre a gente vai ter o Agita Galera, né, para trazer de novo essa questão do tema, da importância, os benefícios, né, e aí fortalece, né, fortalece o nosso trabalho. Muito bem, então aí vocês vão ter a listinha de presença, né, para poder preencher, quem ainda não preencheu, tem até o dia 27, até quinta-feira, né, para poder preencher a lista de presença. Muito bem. E aí, nas nossas referências, né, a gente explora muito, né, o nosso site da EFAP, onde nós encontramos também, né, o Guia do Ensino Híbrido e também o boletim da COPED, que é encaminhado para todos, ok? Então, aqui fica os meus agradecimentos, né, a todos vocês presentes, né, mesmo de uma maneira remota, né, pela dedicação, pela determinação de cada um em fazer o seu melhor nesse período pandêmico. Então, por aqui a gente finaliza, que tenham todos aí, né, um bom trabalho, e até a próxima. E fiquem em paz.